E a palavra do nosso programa de hoje é que está no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Se você está na sua casa, pegue a sua Bíblia ou depois você anota para você ler. Não tem erro, né? O Salmo está no meio da Bíblia e o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Ele é composto de 176 versículos. É o maior salmo da Bíblia, é o Salmo 119. Diz assim, eu vou ler. Tua palavra é lâmpada para os meus passos, luz em meu caminho. É só isso, então eu vou ler de novo. Tua palavra é lâmpada para os meus passos. Algumas traduções vão dizer, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz em meu caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos entender aqui algumas coisas. Para que a gente possa medir a escuridão, primeiro, a escuridão não se mede. A escuridão ela é medida pela ausência de luz. O que é escuridão? Ausência total ou parcial de luz. Entendido este conceito? Então nós precisamos entender aqui que o salmista, quando ele escreveu este salmo, nós não sabemos quem foi, mas com certeza na época em que ele escreveu este salmo, não existia luz ou iluminação pública como nós conhecemos nos nossos dias. Talvez na sua cidade a iluminação pública não seja tão boa, tão forte, mas existe a iluminação pública que ilumina o nosso caminho. Então quando o salmista que escreveu, ele diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ele se baseava numa lamparina, porque a lamparina que ia mostrando talvez muito mal o caminho, mas iluminava. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dirigir à noite no ABR, numa rodovia, onde está tudo muito escuro. Então a única coisa que te ilumina é o farol do carro, ou a luz da lua, se ela estiver forte. E como é difícil nós caminharmos por uma estrada na escuridão, não é mesmo? É diferente de você dirigir em uma via iluminada do que numa via escura. Então a luz ela serve para nos guiar, para nos mostrar a direção. Se você não é motorista, não tem problema. Quando muitas vezes a gente vai caminhar à noite, dentro de casa, que a gente levanta à noite para ir no banheiro, está naquela escuridão. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai bater o dedinho do pé bem no canto da cama, não é sempre assim? Ou vai bater o joelho, ou vai tropeçar em algum lugar. Ou seja, a falta de luz nos leva a tropeçar. Olha só o ensinamento. Quando a palavra de Deus vai nos dizer que a sua palavra ela é lâmpada para os meus pés, está afirmando que a palavra do Senhor é o que nos faz evitar de tropeçarmos. Ou seja, ela é a luz que nos ilumina, ela é a luz que norteia o caminho pela qual nós temos que seguir. A palavra de Deus é esse norte, é essa bússola, é este farol que diz, é por aqui que você tem que ir. Tanto que, na palavra de Deus, nós vamos encontrar receita para tudo. Se você precisa criar filhos, como é que eu crio filhos, Eduardo? A palavra de Deus ensina. Como é que eu faço para ter um casamento feliz? A palavra de Deus ensina. Como é que eu faço para construir? A palavra de Deus também ensina. Como é que eu lido com dinheiro, com situação financeira? A palavra de Deus ensina. Ou seja, como tudo que nós compramos hoje vem com manual, né? Que talvez não mais o manual físico impresso, mas hoje muitas vezes o manual ele se transformou em digital, mas tem um manual. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que se existe um manual do ser humano, é chamado de Bíblia Sagrada. Aqui nós vamos encontrar receita para tudo, para a gente ser feliz, para a gente ser próspero, para a gente ser abundante.
Então, ou seja, quando o salmista vai dizer que a tua palavra ela é lâmpada para os meus passos, e se a palavra de Deus ela é aquilo que nos ilumina, é a palavra de Deus que vai dissipar as escuridões das nossas vidas. Olha que lindo. Embora um farol, uma luz acesa, ela não mostra todo o caminho. Não é possível. Ela mostra parte do caminho. Assim também é a palavra de Deus. Olha só a revelação maravilhosa que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu rezava para esta noite. A palavra do Senhor, ela é este farol que ela vai iluminar partes do caminho. Porque Jesus, muitas vezes, Ele vai nos mostrar o destino final. Mas Ele não vai nos mostrar o caminho inteiro. Sabe por quê? Porque se Ele mostrar o caminho inteiro que eu e você teremos que perseguir, ou que caminhar para alcançar o objetivo final, nós talvez vamos desistir. Porque não existe uma linha reta. Eu estou aqui em Curitiba. Eu moro em Minas Gerais. Se eu for de carro daqui para Minas, eu não vou numa linha reta. Tem curvas mais fechadas, curvas mais abertas, há perigos. Às vezes vou pegar chuva na estrada, às vezes vou precisar parar para abastecer, vou precisar para alimentar. Ou seja, é um caminho longo daqui até lá, que não é fácil de se fazer. Assim é Deus e a palavra dele conosco. Ele nos mostra o objetivo final. Eu saio de Curitiba, sei que eu vou chegar em Minas, mas o caminho Deus vai revelando aos poucos. Para quê? Para que eu e você não desistam. Então você precisa entender algo nesta noite. A palavra do Senhor, ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Mas Deus, Ele vai nos mostrar o objetivo final, mas não o caminho. Por isso, eu quero dizer para você, talvez o caminho que você está trilhando, o destino final está certo. O que está precisando é fazer um ajuste na rota. Vou repetir. O objetivo final está certo, mas o que precisa mudar é a forma como se caminha. Que forma é essa, Eduardo? Baseado na palavra de Deus. A gente precisa ter intimidade com a palavra. A gente precisa deixar com que esta palavra realmente ela possa iluminar os nossos caminhos. Sabe, na minha comunidade, nós sempre dizemos o seguinte: não faça nada sem rezar. Quer trocar de emprego? Reza. Quer ter filho? Reza. Quer decidir nome de filho? Reza. Quer trocar de carro? Reza. Quer pintar a casa? Reza. Eu aprendi isso com o meu fundador, Moisés Rocha. E é assim que a gente vai caminhando, baseado na palavra e na vida de oração. E poucas vezes assim, a gente erra. Quando você está apoiado na palavra de Deus, a chance de você errar é muito menor. Então, volto a dizer, não é o destino final que está errado. Não. Talvez o destino final está certo. A bússola está apontada para o local certo. Mas o que a gente precisa é fazer esse ajuste na rota. Então, se você até hoje não tem caminhado baseado na palavra, se você tem caminhado pelas suas próprias forças, e se você tem tido cabeçada, se você tem dado errado até aqui, é hora de corrigir a rota, para que então você chegue ao sucesso, aquilo que você deseja, para que então você chegue no objetivo final. Quer ter um casamento feliz, um emprego melhor, seja aquilo que você precisa, seja aquilo que você busca, o destino final está certo, mas o que precisa é ajustar a rota. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E além de que eu acho lindo o seguinte: além da palavra ela ser este manual, este guia, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos entender e aprender com São Jerônimo, que foi quem catalogou a Bíblia como nós temos hoje, que Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne. Na criação do mundo, o que existia era Deus Pai, e o verbo, a fala de Deus: faça-se o mar, faça-se os animais. Jesus é este verbo, Jesus é esta palavra de Deus encarnada, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então a Bíblia é Jesus Cristo encarnado.
Então, se a palavra de Deus é este farol, esta luz para os nossos caminhos, Jesus Cristo, ele vai afirmar em João 8,12 que ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Uau, olha só. Então, quando eu obedeço a Bíblia, quando eu rezo, quando eu peço orientação para a palavra, a chance de eu errar é menor. Porque a palavra ela vai nos orientando e nos conduzindo para a rota certa. E se Jesus é o verbo encarnado que se fez carne, e ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, com a palavra de Deus e com Jesus ao nosso lado, nós vamos receber então vida, vida plena e vida em abundância. Foi o que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é esta luz, Jesus é este farol. Assim como vai dizer o Antigo Testamento, ele é o sol da justiça. Ele é o sol que pode iluminar todas as suas trevas. Por mais que a noite seja escura, por mais que escura seja a noite, nada pode impedir o nascer do sol. Jesus é este sol da justiça, que se levanta para clarear as minhas e as suas escuridões. Talvez tudo isso que você esteja passando, talvez você está passando por uma noite escura. Alguns santos da igreja vão chamar de noite escura. Outros santos da igreja vão chamar isso de noites traiçoeiras. Outros santos da igreja vão chamar isso de deserto da alma. Outros santos da igreja vão chamar de aridez espiritual. Eu, Eduardo, gosto de chamar de silêncio de Deus. É aquele momento em que a gente reza, e o sentimento que a gente tem é que Deus não nos responde. Quem aqui nunca pensou: Deus se esqueceu de mim, ou Deus não me ouve? Que atire a primeira pedra. Todos nós, embora já caminhando com o Senhor há 25 anos, já teve momentos na minha vida que eu falei: Deus se esqueceu de mim, porque a noite ela é tão escura que a gente não consegue enxergar a luz. O sentimento que nós temos é que nunca vai amanhecer. O sentimento que a gente tem é que nós estamos sendo provados. É o deserto. Deus não responde. Deus não me atende. Mas eu quero trazer esta palavra ao seu coração. Nada pode impedir o nascer do sol na sua vida. Que por maior que seja a escuridão, o deserto, a prova, a provação, o teste, seja lá o que você esteja vivendo, eu libero essa palavra sobre a sua vida. Jesus é o sol da justiça, e nada vai poder impedir o nascer deste sol na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento. Por mais escuro que seja, receba este sol da justiça. A sua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Que eu e você tenhamos intimidade com a palavra. Que eu e você tenhamos intimidade com este Jesus, que é a luz que nos tira das trevas. Que eu e você recebamos esta luz, que é o próprio Jesus, a iluminar todas as noites escuras, por mais escura que seja. Receba essa palavra na sua vida, no seu coração nesta noite. Por mais escura que seja a noite, por mais traiçoeira que seja, nada vai poder impedir o nascer do sol e a esperança. Receba esta palavra na tua vida, em nome de Jesus.